Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense, para falar de um assunto importantíssimo para a época do ano. Nós estamos aqui com o Coronel Anderson Passos, nosso parceiro, para mais uma visita, mais uma conversa importantíssima. Obrigado por aceitar o convite, Coronel. Obrigado, Paulo. Sempre um prazer estar aqui. A gente tem que aproveitar ao máximo essa conversa aqui, porque sempre é um assunto empolgante, que traz muita coisa para a gente falar. E hoje nós vamos falar de queimada. Queimada é uma preocupação anual, né, Coronel? O que você está fazendo nessa área? O que você está aqui com alguns equipamentos para a gente mostrar para quem está assistindo a nossa entrevista? O que você traz para nós sobre queimada? Paulo, nós estamos agora, a partir do mês de maio, o período de estiagem, ele começa a se asseverar. E ele vai, de fato, acabar lá para o final de setembro, aqui na nossa região do Triângulo Mineiro. E ao longo desse período, o tempo vai ficando cada vez mais seco, as condições atmosféricas vão propiciando, além da propagação muito rápida dos incêndios, os efeitos das queimadas, eles são cada vez mais danosos. Além da contaminação do ar, por exemplo, que é muito perceptível, a gente vê ao longo do dia colunas de fumaça que vão se formando ao redor da cidade. Você tem, por conta disso, contaminação do solo, perdas na fauna, na flora. Tudo isso reflete em perda de saúde. Então a gente precisa, muito mais do que em momentos anteriores, nos preocuparmos até movidos pelas observações que a gente vê de mudanças climáticas. Então, essa contaminação ambiental, toda essa agressão que a gente faz com o nosso ambiente aqui local, ela tem reflexos no planeta inteiro. E outras regiões sofrem. Com certeza. E a gente precisa, então, capacitar, entender o problema, para a gente agir de maneira preventiva, por ideal, mas se isso de alguma forma falhar, a gente poder atuar de forma a minimizar os impactos desses efeitos da contaminação ambiental. Coronel Passos, no quesito preparação, o que é importante fazer nesse momento, que ainda dá tempo, né? Sim. Bom, entender que os incêndios em canaviais, eles são de longe os mais severos que eu já presenciei. A literatura, ela traz vários outros exemplos, mas os estudos feitos mostram que o deslocamento das chamas, ele é muito mais intenso. Eles são muito mais intensos nas monoculturas. E a cana-de-açúcar, ela é um tipo de cultura que tem no seu ciclo mais de 18 meses ou por volta de 18 meses de plantio e colheita. Isso deixa toda aquela palha, aquela biomassa seca, muitas vezes, em condição de queimar por diversos motivos ou por diversas origens, né? Nós falamos das ações humanas, que respondem por quase 100% das queimas, e essas ações humanas, elas são decorrentes de vandalismo, de muitas vezes mau uso de alguns equipamentos, desatenção ou até de falta de preparação do ambiente. Com certeza. Então, o que pode ser feito? Manter as equipes preparadas nas usinas, nas empresas, manter o aceiro bem cuidado ao redor dessas plantações. Eu diria que nada disso funciona se não houver preparação, capacitação das equipes, mas também nessa capacitação e nesse arcabouço de preparações é necessário monitoramento, rápida detecção. Então, quando você consegue rapidamente enxergar uma fumaça, um incêndio e fazer aquele combate, por ideal, em até 15 minutos, isso minimiza em muito o dano ambiental. E olha que em regiões vastas de plantação, como nós temos por aqui, 15 minutos é uma meta muito audaciosa. Por isso que são importantes os estudos para que a gente possa cada vez entender melhor e trabalhar melhor toda essa questão. Com certeza. Coronel, eu estou vendo aqui que uma das razões pelas quais o coronel foi para um mestrado na Universidade Federal do Triângulo Mineiro foi exatamente essa questão, a preparação, né? As condições que as nossas empresas, enfim, que todo mundo que atua nessa área tem, e a realidade. Sim. O que você encontrou quando você começou a lidar com esse assunto? O primeiro impacto, Paulo, foi de perceber que esses incêndios, eles, de fato, são muito severos. Então, as decisões precisam ser tomadas com muita agilidade.
Para a gente ter um parâmetro de comparação, estudos anteriores mostravam que 80% dos biomas ou das florestas no tocante a incêndios, 80% da massa de combustível ali é formado por materiais finos. Ou seja, trabalhar incêndios florestais é trabalhar com combustíveis finos, de até 7 milímetros de espessura. E na pesquisa, nessa pesquisa que, claro, carece de muitos outros acréscimos complementares, nós detectamos aqui que nas culturas de cana, esse índice passa de 80% para até supera os 95% de material fino, que basta 1 hora de estiagem para que ele possa estar em condições de queima novamente, se a umidade relativa do ar estiver abaixo de 30%. O que isso nos mostra, Paulo? Lamentavelmente, a umidade relativa do ar, ela, a partir do mês de julho, ela já fica abaixo dos 30% e permanece assim até setembro. Então, mais uma vez, é preciso entender o fenômeno para nos prepararmos de forma muito assertiva, de forma muito acertada, porque nos momentos de combate, a dificuldade não é a reunião dos recursos logísticos, é a organização desses recursos, não só maquinários como caminhões-pipa, aviões, por exemplo, que também podem ser usados, mas organizar o local daquelas emergências, porque são áreas muito extensas, envolvem profissionais do poder público, da iniciativa privada, voluntários. Então, são situações muito complexas que suscitam que a gente fique de antenas em pé, de orelhas ligadas, né? De orelhas em pé, para poder combater isso da forma mais eficiente possível. Eu imagino que você tenha que ter uma estratégia mais ou menos preparada, mas só o momento exato em que está acontecendo um determinado incêndio é que você vai saber qual é a melhor técnica, a melhor tática para combate, né? Exato. É mais ou menos por aí. A gente trouxe, Paulo, eu trouxe aqui para ilustrar, né? Esse aqui é um capacete típico dos combates a incêndios florestais, para dizer que é uma tarefa muito física. O combatente florestal, ele se expõe fisicamente nesses ambientes em que ele tem que muitas vezes caminhar por diversos quilômetros, subir e descer encostas, até não é o nosso caso aqui no Triângulo, que é uma região muito plana. Mas a rotina do combatente florestal é essa, de se expor muito. E ali vem a fuligem nos olhos e toda essa... Tem equipamento para respiração também, existem balaclavas, né, que são aquelas máscaras, com filtros. Então, isso aqui exemplifica isso. Esse equipamento aqui, ele mede a velocidade do vento. Ele mede a velocidade do vento. E nós já conseguimos, com aparelhos simples como esses, portáteis, verificar na nossa região rajadas de mais de 70 km por hora. Que isso, do vento. Nessa época, ao nível do solo, até 2 metros de altura. Isso permitiu fazer observações de que o incêndio, ele faz com que fagulhas se desloquem mais de 1 quilômetro. Temos relato até de 1,5 km, iniciando novos focos. Então, as condições ambientais, elas são muito relevantes e precisam, então, serem monitoradas para que todos os empreendedores, quem está ligado ali ao cultivo da cana, ao combate, a esse trâmite, esteja ciente. Ele está ciente. E esse pó é uma espécie de um material granulado, ele tem a consistência talvez aqui de um sabonete ou coisa parecida, mas ele é um aditivo que pode ser colocado na água, nos tanques dos caminhões-pipa ou nos tanques dos aviões, e o que se pretende é que ele seja um retardante de chamas. Ele permite com que... É um elemento químico. É um elemento que produz uma reação química que, ao alcançar, quando a chama alcança aquela vegetação que foi borrifada com esse produto misturado na água, a intensidade das chamas diminui e permite que o combate seja mais eficiente. Além disso, você pode acrescentar também cores mais destacadas ainda, como vermelho, laranjado, roxo, para que, quando a água for lançada, você tenha uma condição de observação visual da área de vegetação que já foi borrifada com esse material, de maneira a fazer com que a marcha do incêndio, a cadência do incêndio, ela seja abrandada. Porque o dano ambiental,
ele está diretamente associado, é claro, com a área queimada. Quanto menor a área, obviamente, menor o dano, e isso reflete na nossa saúde do dia a dia. Me parece que a característica da nossa região, né, Coronel, é outro fator interessantíssimo na conversa que a gente teve aqui antes dessa entrevista. Às vezes são detalhes que a gente não para observar. Mas nós estamos falando do Triângulo Mineiro, que é uma região plana, que não é uma região de montanhas, enfim. O incêndio florestal é o incêndio no canavial é outra característica. Exato. O incêndio em canaviais, ele passou inclusive a ser estudado pelos bombeiros militares de poucos anos para cá, de uns poucos anos. Por entendermos, então, de que ele era de fato muito mais severo. Então, os incêndios florestais tradicionais em florestas naturais, eles são assustadores. Também, né? Claro. Incêndios em monoculturas, eles também têm as suas peculiaridades, porque a chama mantém a sua intensidade durante longas distâncias. E nos canaviais, aí nós chegamos no ponto máximo da severidade, eles são muito intensos, são muito agudos, e por isso a capacitação das equipes, a preparação, a prevenção, a observação, inclusive legislações que podem e devem ser melhoradas, para que a gente consiga, no final de cada ano, verificar que houve uma redução da área queimada. Isso, é claro, vai refletir em melhoria da qualidade do ar, do solo, da água, em redução de prejuízo, em redução de danos que não podem nos escapar. Muitas vezes, ao longo dos anos, a gente vê que o céu fica tão coberto de fuligem e de fumaça, chega a interromper operações aéreas de aeroportos, rodovias, você tem que desocupar escolas por conta de fumaça. Então, é um problema sério, típico da nossa região, que a gente espera sensibilizar toda a comunidade acadêmica, a comunidade, a sociedade civil organizada, as empresas, para a gravidade desse problema. Eu vou dizer, já sensibilizou, aqui fala um acadêmico, um estudante preparando aí para um TCC de geografia, e é um tema que com toda certeza vai nos mexer muito, né, com a nossa preparação aí para a gente estudar mais sobre isso, porque eu estou lembrando aqui, né, os canaviais, eles têm aquelas vias, né, são os carreadores que eles chamam. Exatamente, que muitos carros passando por ali, as pessoas se comunicam por ali com fazendas, pousadas, né? Enfim. Você conscientizar, inclusive a população que sobrevive, que está ali naquele entorno, é importantíssimo. Né? Trabalhar a prevenção, Paulo, é trabalhar as comunidades ao redor. Então, é preciso que todo mundo entenda os benefícios, os ônus e os bônus dos canaviais, para que a gente possa ter uma convivência harmônica. Em todas as pesquisas feitas, a interação dos gestores dessas áreas com as suas comunidades lindeiras, ela tem um reflexo direto na condição de segurança daquele ambiente. E o incêndio ele não é benéfico a ninguém, não interessa a ninguém. Nós precisamos unir forças para poder combater um problema que nos afeta a todos de diversas formas. Com certeza. Coronel, eu quero saber se nós, em termos de literatura, né, o que nós temos no estado de Minas Gerais, específico sobre cana e sobre incêndio de uma forma geral. Bom, em 2020 foi produzido aqui na região, pelos bombeiros de Uberaba, eu ainda estava no serviço ativo ainda, e nós produzimos um POP, que é um procedimento operacional padrão, que visa direcionar e dar parâmetros muito específicos para o momento do combate. Então, esse POP ele foi criado, ele é inédito no Brasil, nós não tínhamos nada escrito sobre isso, as informações eram esparsas, isso foi reunido por uma equipe muito grande, eu tive a felicidade de participar. Aqui no 8º Batalhão de Uberaba. E agora, a próxima etapa é a escrita de um manual de combate a incêndios em canaviais. Específico, que vai abordar aspectos mais amplos sobre equipamentos, sobre outras técnicas, sobre a organização do local do atendimento de ocorrências. Então, são informações que vão se especializando, vão se ampliando, porque a condição de produção científica, produção técnica,
tem que seguir a marcha do desafio a ser superado. Com certeza. Posicionamento de equipes, né? Comunicação. Como se comunicar, enfim. Fantástico. Inclusive, abre caminho para outras áreas do conhecimento, né? Se quiserem agregar valor a esse conteúdo, né? Que o senhor está planejando, enfim. A gente vai falar muito sobre isso aqui com toda a probabilidade, viu, Coronel? Porque é um assunto que chama muita atenção e eu estou aqui imaginando, né? Nós estamos dentro de uma universidade que prepara professores, né? Então nada mais oportuno que a gente ter a possibilidade de levar para as salas de aula, né? O conhecimento, a preparação também para os alunos que podem até se despertarem lá adiante, se tornar um oficial combatente, né? Por que não? Sim, né? Sim, claro. Então vamos conversar muito sobre isso. Infelizmente, nosso tempo aqui está se esgotando, é muito curto, mas eu quero dizer, Coronel, que o assunto é realmente apaixonante e que o senhor esteja sempre a posto quando puder dar um pulinho aqui para a gente falar mais sobre esse tema. Pode ser? Paulo, obrigado pela gentileza de sempre, né? Deixo aqui minha respeitosa continência ao amigo Paulo Ferreira, a toda a equipe da ISTV, e nós temos aqui o compromisso de sempre fazermos o nosso papel, tentarmos contribuir, ainda que de maneira modesta e miudinha, contribuir para a melhoria desse cenário. Maravilha essa contribuição. Inclusive, o senhor está circulando por aí com palestras, treinamentos, capacitações. Continua. Sim, continuo porque todas as questões que nós vemos de falta de segurança, problemas afetam inclusive a liderança nos locais de trabalho, Paulo, tem muito a ver com o comportamento humano. Então, também nos incêndios florestais, também nas indústrias, nas empresas, nas grandes empresas comerciais, todas elas, os fatores humanos são aqueles que fazem a maior diferença no momento da prevenção dos acidentes. Os incêndios são situações como essa também. Então, tenho tentado contribuir, trazer a vivência operacional do Corpo de Bombeiros, que é a instituição mais bem aceita pela população. Isso abre portas. E a maneira com que os bombeiros lidam no dia a dia com os atendimentos, a gente tem condição de contribuir e mostrar para as empresas como fazer melhor o que elas fazem no seu dia a dia, com as suas lideranças, com as suas equipes na ponta da linha, lidando com o ambiente ali de risco. Obrigado, Coronel, de novo. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça, produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixa a gente fazer parte desses momentos da sua vida. Telefone 034 991 59 39 39, atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense, nesta quinta-feira, feriado de Corpus Christi, enquanto a Igreja Católica reúne os fiéis lá no Marista Diocesano, a gente traz informações sobre a greve na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Houve definição neste fim de semana, foi suspenso o calendário acadêmico, então a equipe ISTV foi conversar com a professora Franci Consoli, que é integrante do movimento grevista entre os professores do comando de greve, e traz mais informações. Confira na reportagem. A greve ela foi deflagrada por Assembleia, né, Geral de Docentes, a partir de 1º de maio. A partir dessa data, então, estamos de greve docente na UFTM, e isso levou a uma situação difícil para os alunos. Por quê? Porque nem todos os docentes se aderiram, né? Apesar de ser uma greve da categoria docente, nem todos os docentes se aderiram. E isso levou a uma situação complicada para os alunos, porque os professores que se aderiram suspenderam suas atividades de ensino, os docentes que não se aderiram deram continuidade.
Então, isso gerou uma situação difícil para os alunos. Em que sentido? Econômico, porque apesar dos auxílios não terem sido suspensos, muitos alunos se mantêm com os auxílios, mas nem todos têm auxílio. Então, isso gerou um custo extra para os discentes, né, terem que vir das suas cidades para fazer prova, participar das aulas, etc. Né? Certo. Então, isso levou a levantar a possibilidade e a necessidade de suspender o calendário acadêmico. Né? Então, ontem, durante a reunião do Conselho de Ensino da UFTM, foi com item único, né, com item único da pauta, levou aos conselheiros a avaliar e votar, né, a favor ou contra a suspensão de calendário, sendo que ganhou, né, por 31 votos a favor, 13 contrários e 3 de abstenção, a suspensão do calendário, a partir de segunda-feira, 3 de junho. Isso significa que está garantida a reposição dos dias parados e o que mais? Então, a reposição das aulas, ela vai ser garantida, né, a partir de 1º de maio. As aulas vão ser repostas, as aulas dos docentes que se aderiram à greve, desde 1º de maio já são garantidas. E assim também, né, a suspensão, a reposição das aulas a partir de segunda-feira, né, que é quando começa a suspensão do calendário. Agora, em relação à negociação salarial, negociação do comando de greve com o governo federal, o que a senhora pode nos contar? Então, é dia 27, né, na segunda-feira. Então, essa era a data que o governo, né, tinha dado para assinar o último acordo que ele tinha proposto, né? Então, a UFTM, quem representa a UFTM é o Andes, Sindicato Nacional, né? Então, o Andes, Sindicato Nacional, e a UFTM, a UFTM, vale a pena esclarecer, ela teve uma assembleia para a gente votar, né, para os docentes votarem, se aprovavam a proposta do governo ou não aprovavam. Sim. Nessa reunião, a maioria dos votos foi contra aceitar a proposta do governo. Então, o que aconteceu? O governo colocou a data de 27, né, que foi segunda-feira passada, como ultimátum para aceitar a proposta. E o Andes, que é o sindicato que representa a gente, a UFTM, não aceitou, e a UFTM também não, conforme eu falei. Sim. Só que o que aconteceu? O PROIFES, que é outra entidade, né? Ela não é reconhecida como sindicato, mas ela assinou a proposta, né? Vale a pena esclarecer que o PROIFES, as universidades que estão com o PROIFES, só 2 aceitaram a proposta do governo e o resto não. Sim. Então, apesar do PROIFES ter assinado na segunda-feira, a greve continua, né? Porque a única pauta, a única reivindicação da greve não é salário, apesar de não ter chegado numa negociação, tem outros itens, né? Então, a greve continua. Mudamos de assunto no IES TV Cidade para falar sobre as rodovias de Minas. Veículos de carga de grande porte não poderão circular nas rodovias de pista simples, sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, o DRMG. Nesta quarta-feira já foi determinada essa restrição, funciona também neste feriado, no dia 30 e também no dia 2
domingo, em razão do feriado de Corpus Christi. As restrições acontecerão nos seguintes dias e horário, além da quarta-feira, como eu disse, nesta quinta-feira, dia 30, entre 6 horas da manhã e também meio-dia, entre 6 e meio-dia. No domingo, dia 2, das 4 horas da tarde até as 10 horas da noite. O objetivo é proporcionar mais segurança para quem vai se deslocar pelas rodovias mineiras e dar maior fluidez ao tráfego. A medida prevista na portaria de número 4.082 de 2024 vale para veículos da categoria grande porte e engloba também as combinações de veículos de carga, chamadas CVC, as combinações de transporte de veículos também e de cargas indivisíveis, entre os quais os veículos do tipo bitrens, os treminhões e os rodotrens. A informação do governo do estado conforme a portaria, estão suspensos também os serviços de escolta oficial para esses veículos superdimensionados no período do feriado de Corpus Christi, em razão do efetivo da Polícia Militar de Minas Gerais e do DER estarem atuando em outras ações de segurança. Caso algum motorista seja abordado realizando deslocamento com veículos impedidos de circular, como nós relatamos, o infrator fica sujeito às penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. E assim nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade, Uberaba.